O que é viver com propósitos? O que é ter uma existência mais significativa, mais leve, mais abundante, mais cheia do Espírito Santo? Último dia de devocional. Hoje é dia de colocar no papel, de colocar em prática, de levar para a vida tudo que a gente aprendeu nesses dias. Bom dia, meu amor. Bom dia, Thalita. Então hoje é bom dia, Pai. Hoje é dia de pegar papel e caneta, dependendo, quem puder fazer isso, de responder algumas perguntas, de tomar algumas decisões. Porque no fim das contas a vida é sobre decisões, sobre grandes decisões e pequenas decisões. Enquanto o pessoal entra, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente trabalhou até aqui. Então a gente já falou aqui sobre por que a gente veio a esse mundo. Bom dia, Vera, Rosileide. Como Deus nos colocou nesse mundo para cumprir uma missão dele, né? E que a gente precisa se abrir para isso, abrir o nosso coração para isso. Bom dia, mãe. Bom dia, Carol. Na semana 2 a gente falou do propósito número 1 para nossa vida, que é agradar a Deus, que é desenvolver intimidade, ser amigo de Deus, conversar com Ele, mais do que achar que você precisa de formalidades para se conectar com Deus. Deus é onipresente, Ele está em tudo, Ele está aqui hoje com a gente. E Ele não precisa de palavras bonitas, Ele não precisa de orações elaboradas, Ele precisa do nosso coração aberto e humilde aos seus ensinamentos. Não importa como que a gente vai se conectar. É isso que Ele quer de nós. Na semana 3, a gente falou do segundo propósito, que é fazer parte da família de Deus. Então, os nossos relacionamentos, eles são ao mesmo tempo aquilo que dá sentido na vida e aquilo que nos ensina, aquilo que nos desafia. Os nossos propósitos são cumpridos uns nos outros e uns pelos outros. Na semana 4, a gente falou sobre como nós somos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, para crescer, usar absolutamente todas as nossas experiências para crescer, para aprender, para servir, para se submeter à vontade de Deus para a nossa vida. Lembrando que se submeter à vontade dele não quer dizer que a gente vai sofrer, quer dizer que a gente vai amadurecer. Porque a gente sofre quando a gente se apega a esse momento da nossa existência, porque a nossa vida aqui nesse mundo é um momento na nossa existência. Bom dia, Silvana. Bom dia, Jaceline. Bom dia para vocês que estão entrando. Então, viver com propósitos e nos submetermos, né, à vontade de Deus para nossa vida é o quê? É lembrar que a gente é espírito, que a gente está num corpo, que a gente está numa forma material, numa identidade individual. Mas isso aqui é uma parte da nossa vida, em que a gente foi colocado para se desenvolver, para crescer, para amadurecer. Mas o mal que nos acontece aqui não atinge a nossa essência verdadeira, que é espiritual. E Jesus nos deu esse exemplo, né? Deixou que tudo acontecesse de ruim com ele, sem que afetasse a integridade dele, sem que ele paralisasse na sua missão. Ele levou tudo até o final e voltou para mostrar pra gente que a gente também pode. Na semana 5, a gente falou do quarto propósito, que é servir a Deus. E como é que a gente vai servir a Deus? Nos apropriando das nossas qualidades. Então, não ficar tanto olhando para o lado, não ficar tanto buscando a perfeição na nossa vida. Porque os grandes profetas, ninguém era perfeito. Eram todos imperfeitos como nós, mas eles assumiram uma missão.
independentemente das imperfeições deles. E nós muitas vezes temos medo de reconhecer aquilo que a gente é bom, temos medo de assumir funções de destaque, de responsabilidade, de servir ao próximo, porque a gente fica preso, né, na sensação de que nós não somos bons o suficiente. Só que muitas vezes por trás desse não sou boa o suficiente está o quê? Ah, se eu fosse perfeita eu seria boa o suficiente para fazer isso. E aí a gente se encolhe na vida. E isso é ruim por dois motivos. Primeiro, se você fica se encolhendo na vida, você não tem força para lidar com seus desafios. Porque a vida é feita de desafios. Eu espero tirar força de onde? Se eu fico só me diminuindo. E o segundo ponto negativo disso é a gente deixar de servir com o que a gente tem. Né? Pensar demais em como que as coisas deveriam ser, como que a gente deveria ser, e a gente deixa de servir. E nessa última semana que a gente está encerrando hoje, a gente tem falado sobre a nossa missão de vida, sobre a gente buscar esse amadurecimento espiritual e levá-lo adiante. Então esse é o grande convite dessa semana, do encerramento desse devocional, dessa jornada, né, tão especial na qual a gente passou por tantas questões na nossa vida. Bom dia, parcinha, que bom que você está aqui. Então, gente, eu quero convidar vocês que já estão aqui, quem puder, a pegar papel e caneta. Quem não puder pegar papel e caneta, realmente olhar para dentro nessa live. Eu vou fazer 5 perguntas nessa live sobre o seu propósito de vida. E quantas vezes na nossa vida a gente não vai para situações, né, para experiência, às vezes deixando que a vida nos leve, mas sem consciência de o que essa situação está pedindo de mim, o que essa situação está me ensinando, e sempre buscando o conforto nas experiências, buscando a facilidade, buscando se livrar de problemas, buscando ter a satisfação pessoal. Não tem nada de errado nisso, mas às vezes a gente perde as oportunidades de crescer através das experiências e de servir através das experiências. Então, se a gente fica às vezes na vida só no piloto automático, às vezes a gente não aproveita a vida do jeito que a gente queria. Então, hoje é um dia de se perguntar, a partir de tudo que eu estou aprendendo aqui, qual é a vida que eu quero levar? Como que eu quero levar essa conexão maior com Deus para daqui para frente? Certo? Então, gente, vou começar minha leitura. Antes disso, vamos mandar esse aviãozinho para pelo menos 2 contatos. Os meus contatos deram uma bagunçada essa semana aqui. Tem gente que ainda não chegou. Manda aí. E hoje é um dia legal da gente pensar em tudo que a gente já aprendeu, né? E viveu nesses últimos 40 dias. Eu tava pensando hoje, né, antes de começar essa live, em como a minha vida tava antes de eu começar essa série de lives e no tanto de coisas que aconteceu durante e como que eu tô hoje. Você lembra como é que você tava 40 dias atrás? Você lembra o que mudou pra você nesse período de tempo? E o que você pode fazer para levar esse aprendizado adiante? Então, gente, quem puder, pegue papel e caneta, tá? Vou começar a leitura aqui. Vivendo com propósitos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Eu tenho algum valor? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas essas 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você.
No cenáculo, no último dia do seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim dessa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para sua vida e será abençoado se o praticar. Quem está aqui comigo, participando de várias lives, o que ficou claro para você sobre o seu propósito, que talvez não estava? Quem quiser compartilhar aqui, pensem sobre isso. É importante que vocês especifiquem isso para ficar claro para vocês. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas do teu antigo piloto automático, menos consciente talvez. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com a sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais e você precisa fazê-las. Infelizmente é fácil se distrair e se esquecer do que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e a examine regularmente. Então esse é o meu convite para vocês para hoje, tá? Não tô com papel e caneta ainda? Pegue papel e caneta. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para você. Você afirma com as próprias palavras o seu compromisso com os 5 propósitos de Deus na sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Objetivos são temporários, propósitos são eternos. Objetivos são situações a serem alcançadas. Propósitos são posturas a serem praticadas. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que vai apontar o rumo da sua vida, a postura que você quer ter. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que a sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. A declaração de propósitos para a vida não significa apenas o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, mas também significa o que você não quer fazer. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que ele quer. Como é que você vai saber que você está cumprindo seus propósitos, que você está fazendo aquilo que você queria com a sua vida, se você não especificou o que é isso? Então, fazendo esse tipo de exercício aqui no processo de coaching, muitas vezes o que acontece? Eu estou perguntando para as pessoas quais são os seus valores inegociáveis, quais são os seus objetivos de vida, e às vezes a pessoa já está com a vida 80% do que ela vive, já é o que ela queria, só que ela nunca teve essa clareza. E aí ela se apropria. Então aproveita para fazer esse exercício agora, de olhar para a tua vida e ver da vida que eu tenho hoje, o quanto realmente é o que eu queria e eu estou vivendo isso. E será que eu já estou me apropriando disso? Eu estou celebrando isso? Eu estou sendo grata por isso? Ou será que eu estou só olhando para o próximo passo ou para o que ainda precisa ser melhorado? Essa declaração deve definir o que é sucesso para você. Porque sucesso é algo extremamente individual. O que é sucesso para Tainá é uma coisa, para Ivanilda é outra, para Rosângela é outra e para Conso é outra. Mas o que é sucesso para mim? Se eu não sei o que é sucesso para mim, eu vou ficar olhando sempre em busca de referências externas. Só que o que vai fazer outra pessoa feliz não é o mesmo que vai me fazer feliz. A Percinha clarificou que precisamos servir ao próximo, levando o ensinamento, fazendo boas ações, maior é o que serve. Ai, que lindo! Dá para ser feliz fazendo isso, né? Que lindo!
A sua declaração sobre o que é sucesso para você vai afirmar o que você acredita ser mais importante. Ela esclarece os seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: eu quero que vocês compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece o papel que você vai desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na sua vida, mas os seus propósitos jamais serão alterados. Eles serão maiores que qualquer função que você possa ter. Então, se eu quero ser uma pessoa amorosa, uma pessoa entregue, uma pessoa de fé, eu posso ser essa pessoa em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer função. E é uma declaração que também expressa a sua forma. Ela reflete a maneira singular como Deus te criou para que você o sirva. Então ele fez alguns de nós aqui mais comunicativos, outros mais ouvintes, alguns mais criativos, outros mais técnicos, alguns mais multitarefas, outros mais especialistas, alguns mais ousados, outros mais harmoniosos. Quem que sou eu no corpo de Cristo? Quais são as qualidades que eu tenho para colocar a serviço? Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote os pensamentos conforme eles te ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. Então talvez o teu primeiro rascunho da tua carta de propósito seja bem ruim, mas é um começo, isso basta. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na preparação da sua carta de propósitos. As 5 grandes questões da vida. A primeira questão é: o que será o centro da minha vida? O que será o centro da minha vida? Amor, coloca pra mim essa pergunta, questão 1, o que será o centro da minha vida? Essa é a questão da adoração. Aqui na minha vida eu quero me devotar. Bom dia, Vivi. Essa é para quem você viverá. Em torno do que você construirá a sua vida. Você pode edificar a sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte, de um hobby, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida desmoronar. Você precisa de um centro que seja inabalável. Então, quando você olha para as coisas do Espírito, para as coisas que são eternas, você está se fundando, se centrando naquilo que não pode ser tirado de você. Já quando você se coloca em coisas terrenas, você pode ter uma vida de muitos altos e baixos, porque tudo isso pode ser tirado de você. E tudo aquilo que pode ser tirado de você significa que não é essencial. Então é muito legal a gente cultivar o material na nossa vida, claro que é, mas lembrar que isso não é o essencial. Isso é muito mais uma consequência do quanto a gente está cultivando o nosso essencial. A nossa vida floresce, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. E será acrescentado de forma natural, no tempo que deve ser, sem tanta luta, sem tanto sofrimento. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem o eterno. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a sua vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês.
Como saber que Deus está no centro da sua vida? Quando Ele está no centro da sua vida, você o adora, você o glorifica. Quando Ele não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus está sendo deixado de lado. Porque se Deus está no centro da minha vida, eu entendo que tudo o que me acontece está a serviço do meu crescimento. Absolutamente tudo. Então nada vai me preocupar, nada vai me tirar do eixo, nada vai me aborrecer. E esse é um exercício extremamente difícil e exigente com a gente. Você voltará a ter paz no instante em que voltar a colocá-lo no centro da sua vida. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Então, quantas vezes aqui nesses dias já não houve um conforto maior por uma compreensão que você teve? Como é que você vai fazer isso para que você viva isso na sua vida, no seu dia a dia? Para que você experimente a paz de Deus daqui para frente. Como é que você vai colocar Ele no centro da sua vida? Pergunta 2. Qual será a marca distintiva de minha vida? Amor, pode colocar aí. Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não levará a sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver na sua vida. Quais são essas características? Bom dia, Gi! Bem-vindo, que bom ter você aqui. Quais são essas características? Será que você quer ser uma pessoa mais ponderada? Uma pessoa mais corajosa? Uma pessoa mais ousada? Uma pessoa mais autêntica? Coloque isso no papel, tome uma decisão de fazer algo que vai treinar essas habilidades em você. Porque nós podemos nos tornar. Nós temos recursos internos para isso. Só que às vezes a gente não coloca a decisão no papel, a gente não faz um compromisso que realmente nos envolva. A gente precisa desse compromisso que nos envolva, senão a gente é tomado pelas distrações. Faça uma lista das características e você pode começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Pedro disse, portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Então, os frutos do Espírito são essas virtudes, né? Não desanime e nem desista quando tropeçar. Lembra de uma das frases que foi falada aqui durante esse devocional? Deus ainda não terminou seu trabalho em nós. Nós somos obras em construção, eternamente em construção. Bom dia, Ângela. Por isso, é necessária uma vida toda para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu esse conselho a Timóteo. Cuide muito bem do seu caráter e do seu ensino. Não se deixe distrair. Simplesmente persista. É certo que a gente vai errar. É certo que a gente vai cair, que a gente vai pecar. Isso a gente pode contar como garantido. Só que a gente pode se comprometer sempre a continuar, a seguir em frente, a não desistir por causa disso. Questão 3. Qual será a contribuição de minha vida? Coloca aí para mim, amor. Essa é a questão do serviço. Qual vai ser o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo a sua combinação única de personalidade, de habilidades,
sua formação espiritual, sua história de vida, as coisas que você ama, o seu modo de ser. Qual papel seria mais adequado a você na família de Deus? Como que você mais consegue contribuir na vida das pessoas? É com os seus ouvidos? É com a sua presença? É com os seus atos de serviço? É com as suas palavras? O que você faz? Qual que é a sua forma de ajudar as pessoas à sua volta? Como que você pode fazer a diferença de forma intencional usando isso? Existe algum grupo específico no qual você possa servir com as suas habilidades? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Então você já olhou para a sua vida, para as situações em que você contribui e já percebeu a importância que você tem onde você está inserido? Puxa, se eu não estivesse aqui, as coisas seriam como? O que ficaria faltando? Você é fundamental onde você está. E muitas vezes você até já está contribuindo, mas não está se apropriando disso. Está olhando só para o negativo, não está olhando para o positivo. Embora você tenha sido formado para servir a outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher quem pode ajudar melhor com base na sua vocação. Então você não tem que ajudar todo mundo em todas as circunstâncias, de todas as maneiras, mas da sua maneira, ela é suficiente. Aquilo que você não consegue servir, tem outras pessoas que vão poder fazer isso. E quem é a pessoa que mais você deseja ajudar com aquilo que você tem de bom? Que mais você quer impactar com as suas qualidades? Com o seu propósito de vida? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual é o seu fruto? Não tem fruto mais importante que o outro. Questão 4. Qual será a mensagem da minha vida? Essa é a questão da sua missão com os não cristãos ou com pessoas necessitadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão nas sombras. A sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósitos. Aqui vai ter muito a ver com o maior desafio que você vive. Qual que é a missão que você está sendo chamado a cumprir no seu maior desafio? Às vezes a gente olha para os nossos desafios como uma injustiça, como algo que não era para a gente estar vivendo. E muitas vezes o nosso chamado está ali. Deus colocou você ali, ou para aprender alguma coisa e se desenvolver, ou para levar o amor dele para aquela situação, levar a luz dele para aquela situação. Essa missão deve incluir o compromisso de compartilhar o seu testemunho, ou seja, a sua história, as suas superações e as boas novas com outras pessoas. O que são as boas novas? Tudo que você está vivendo é passageiro, tudo tem alguma solução. Se não tem uma solução prática, tem uma solução interna de compreensão e apaziguamento. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar com o mundo. Então, tudo aquilo que você viveu de desafiador, lembra que os maiores desafios que você já teve ou que você tem na sua vida também são o desafio de outras pessoas. E quando você fala sobre isso, principalmente se você já superou esse desafio, se você sente que você está lidando bem com esse desafio, quando você fala sobre ele, você vai primeiro fazer com que várias pessoas pensem: nossa, que bom, não sou só eu que estou passando por isso. E outra coisa, você vai poder colocar luz: puxa, se essa pessoa aí está conseguindo lidar, eu também posso conseguir lidar. Então, a gente compartilhar os nossos desafios é sempre um grande ato de serviço.
Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de colocar isso na sua declaração. Quem são as pessoas para quem você quer dedicar o seu maior discipulado, o seu maior evangelismo, no sentido de, puxa, eu quero que essas pessoas experimentem esse amadurecimento que eu estou experimentando, com essa paz maior, com essa compreensão maior, com essa clareza maior que eu estou experimentando. Quem são essas pessoas? Se você for mãe ou pai, parte da sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhe reservou. Você pode incluir na sua declaração a declaração de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que a nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade, porque nós somos os usuários, nós somos os consumidores. Então, o que adianta eu falar da Bíblia para alguém, falar de Deus, falar de Jesus, se eu sou uma pessoa que eu ainda estou perdida? E tudo bem eu me perder de vez em quando. Só que eu estou sendo chamada, né? Se eu estou praticando isso aqui, eu estou sendo chamada a aprender com isso, a amadurecer com isso. E aí, se eu estou fazendo esse dever de casa, estou crescendo, estou amadurecendo, naturalmente as pessoas vão se interessar por mim. Poxa, Tainá, mas o que você está fazendo? Que você está em paz? Que a tua vida está indo bem? Quero saber o que você está fazendo. Então, parte de você passar a palavra adiante é você ser a palavra na sua vida, porque isso já vai chamar a atenção. A partir do momento, por isso que a gente fala, né? Muitas pessoas querem mudar o mundo, querem mudar os outros, mas não querem mudar a si mesmas, e aí elas não vão mudar nada, porque é muito cômodo, né, esse papel de deixar a tua vida completamente bagunçada, enquanto você quer ensinar para os outros algo que você não está praticando. Então, se você quer mudar o mundo, se você quer ter uma vida de propósitos, você precisa olhar para a sua vida, entendendo que isso faz parte de você dar o exemplo, que é a maior forma de liderança que existe. Então, muitas pessoas, elas se deixam de lado querendo servir. Só que muitas vezes, fazendo isso, o que elas estão fazendo? Elas não estão praticando o que elas estão falando. Elas estão falando assim: nossa, eu me importo demais com você, você é importante, por isso eu estou aqui por você. E aí você quer o quê? Que aquela pessoa floresça, que ela cresça, que ela seja feliz. Mas ao mesmo tempo que você está afirmando isso, o teu exemplo é o contrário. E o que vai ter mais força para aquela pessoa? Vai ser o seu exemplo. Então, às vezes você está falando para ela ser uma coisa, mas você está ensinando ela com o seu exemplo a ser outra. Se todo mundo se permite olhar para a sua vida, buscar o crescimento, buscar o apaziguamento, a chance da gente influenciar as pessoas à nossa volta é muito maior. É óbvio que a nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber da nossa. Pergunta 5. Qual será a comunidade da sua vida? Então, uma das coisas que a gente falou aqui é: nós temos muitas influências negativas na nossa vida. Influências que nos desanimam, influências que nos distraem, influências que nos arrastam para comportamentos que a gente quer mudar, para o velho eu. Então a gente precisa se cercar de influências positivas que exerçam um balanço disso. Não tem como você falar para uma planta florescer se o solo que ela está inserido drena ela, é tóxico. Ela precisa de um solo saudável. E o nosso solo saudável são os ambientes e as influências que a gente está cercado. A gente não vai conseguir se livrar de tudo que nos drena. A gente não vai conseguir se livrar de tudo que nos enfraquece na vida.
Só que a gente pode se cercar de mais coisas que nos engrandecem, que nos fortalecem, que nos inspiram. Então, onde que você vai buscar isso na sua vida? Essa é a questão da sua comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com outros irmãos e a sua ligação com a família de Deus? Onde você vai praticar com outros cristãos os mandamentos recíprocos, do tipo uns aos outros? Qual que é a igreja, talvez, que você vai se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais você vai amar as pessoas, os grupos, as comunidades e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Deus amou a igreja e deu sua vida por ela. Cristo, não Deus. Você deve incluir na sua declaração uma nota expressando o seu amor pela igreja de Deus, feita de pessoas imperfeitas como você, de pessoas que estão fazendo o melhor com o que têm como você, de pessoas que estão tentando ser felizes como você. Ao considerar as respostas a essas 5 questões, inclua alguma passagem das Escrituras que fale ao seu coração sobre os seus propósitos. Não tem um jeito certo de fazer, mas tem um jeito que te envolve mais. Pode levar semanas ou meses para que a sua declaração de propósitos chegue a uma forma definitiva. Ore a respeito dela, converse com amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar no texto final. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, à medida que Deus lhe proporcionar mais clareza sobre a sua vocação. Toda a nossa vida é um grande treinamento, toda a nossa vida é uma grande prática, exercício daquilo que a gente está se tornando. Até o último dia a gente está vindo a ser. Então, se a gente busca estar pronto, se a gente busca a forma perfeita de servir, de ter uma vida de propósito, de escrever uma declaração de compromisso, a gente vai ficar estagnado. São as nossas imperfeições que nos colocam em movimento, que nos colocam em posição de evoluir diariamente. A obra de Deus só vai estar acabada em nós quando a nossa vida terminar. Então, se você ainda é uma obra inacabada, isso quer dizer que você está vivo. Isso quer dizer que há trabalho a ser feito. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ou um slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Então, logo na primeira semana do devocional, uma das perguntas que tinha aqui, acho que era até no primeiro dia, que a mensagem do dia era: lembre-se que é sobre Deus e não é sobre você. E a pergunta era: como é que eu vou fazer para eu me lembrar? Qual é o lembrete que eu posso criar? E eu tomei a decisão de colocar no meu celular que o meu propósito que eu tô nesse mundo para cumprir os propósitos de Deus para minha vida. E o tempo todo eu tô relendo essa afirmação, porque ela tá na tela do meu celular. E isso faz com que eu tenha muito menos aborrecimentos no meu dia a dia, porque o tempo todo eu tô me lembrando que o que está acontecendo na minha vida tá tendo a autorização de Deus, está servindo ao meu crescimento. Qual que é a afirmação que você está precisando nesse momento? Qual que é o lembrete que você está precisando daquilo que mais te incomoda no dia a dia, que mais te paralisa, que mais te tira do caminho? Qual é o lembrete que você está precisando, que talvez não seja o mesmo da Tainá? Eis aqui alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com a minha forma, a minha autenticidade, ter comunhão com a sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Ou, meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo,
um exemplo de seu caráter, um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Pode ser bem mais simples que isso, né? Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Essa aqui eu me identifico bastante. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é... Qual que é o seu ministério? A minha missão é... Qual que é a sua missão? E o meu motivo é a glória de Deus. Hoje cedo eu estava preparando esse devocional aqui e eu estava muito feliz porque eu sempre gostei de compartilhar coisas sobre espiritualidade e sempre tive medo de fazer isso. E isso foi acontecendo aos poucos na minha vida e eu não fui percebendo. Então hoje eu pensei, nossa, é o dia 40 de 40, né, do devocional. Olha quanta coisa boa aconteceu nesses dias, quanto feedback positivo eu recebi de vocês aqui. E eu não vi isso acontecendo, foi acontecendo de forma muito natural. Eu comecei a compartilhar minutos de sabedoria no meu perfil, depois eu comecei a compartilhar o devocional Pão Diário no meu perfil, depois eu fui mudando, eu compartilhei livros de filosofia ali, e muito aos poucos, na hora que eu vi, eu estava fazendo um devocional aqui, e esse devocional foi muito mais prazeroso do que eu imaginava que ele fosse ser. Então isso foi acontecendo muito naturalmente. Quando eu leio essa declaração aqui, meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo, antes talvez eu me sentisse muito distante disso. Só que hoje eu posso olhar e ver que eu estou fazendo exatamente isso, porque eu fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. A Silvana, quero ter um coração segundo o coração de Deus. Que lindo, né? Então, como é que eu posso levar essa mensagem para mim mesma de modo que eu leia isso sempre? Ou o que significa para mim ter um coração segundo o coração de Deus? Para mim, Tainá, isso significa ser muito paciente. Porque eu erro muito, a minha fraqueza se manifesta muito na minha impaciência, na minha ansiedade, na minha impulsividade. Então, às vezes, de não dar tempo para as coisas. Isso é uma coisa que eu desenvolvi muito nos últimos 40 dias. Ter paciência, esperar em Deus, não querer ter a resposta na hora, não querer entender tudo logo de cara. Isso me presenteou de muitas maneiras. Então, para mim teria esse significado, mas para a Silvana provavelmente vai ter outro significado. Então, o que eu preciso especificamente nesse momento para eu viver esses propósitos, para eu evoluir na minha relação com Deus? Hoje vai ser uma resposta que você precisa, amanhã vai ser outra. Talvez você se pergunte, qual que é a vontade de Deus para o meu emprego? Qual que é a vontade de Deus para o meu casamento? Onde eu vou viver? Será que eu devo fazer um curso? Falando com franqueza, essas questões são secundárias. Eu acabei de falar aqui que as coisas foram acontecendo naturalmente, então deixe que algumas coisas aconteçam para você, vai aparecer, as oportunidades vão aparecer. É muito provável que tudo que está acontecendo com você seja a vontade de Deus para sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você vive, onde você trabalha ou com quem você vai se relacionar. Essas decisões devem apoiar os seus propósitos. Então, não importa onde você vai trabalhar, mas como eu vou usar o meu trabalho para viver com propósitos. A Bíblia diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida. Se você está entregue, rendido à vontade dele, você vai perceber os caminhos se abrindo, os caminhos dele para a sua vida. É o que acontece comigo. Não em seus planos, faça planos, mas sempre submeta seus planos a Deus. Eu estou sentindo que talvez meu próximo passo seja esse aqui.
eu vou dar um passo aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que Deus tem para mim aqui. Os seus propósitos de Deus vão durar para sempre. Eles importam. Eles vão te trazer um entendimento interno maior do que qualquer coisa mais superficial. Certa vez alguém sugeriu que a declaração de propósito se fundamentasse no que você gostaria que outras pessoas dissessem de você no seu funeral. Imagine um elogio perfeito e então construa a sua declaração com base nele. Francamente, essa é uma péssima ideia. No final da vida não vai ter importância o que as pessoas vão dizer a seu respeito, mas importará o que Deus pensa a seu respeito. O nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Se a gente fica numa vida presa em agradar as pessoas, muitas vezes a gente vai se afastar do nosso propósito. Porque as pessoas são imperfeitas como nós, são limitadas como nós, muitas vezes são iludidas como nós, estão buscando aquilo que engrandece o ego delas e não a alma. Aquilo que engrandece o nosso ego muitas vezes nos aprisiona. E aquilo que alimenta a nossa alma nos liberta. É isso mesmo que você falou, a paciência, obrigada. Ah, que legal. A paciência, hoje em dia é tudo tão rápido da nossa vida, né? Que a gente tem precisado exercitar a paciência. Um dia, Deus analisará nossas respostas a essas questões da vida. Você colocou Jesus no centro dela? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou a sua vida a servir? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele te deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes, como disse Paulo. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. No dia do seu velório, não vai ser mais importante o que as pessoas estão falando de você, mas sabe o que vai ser muito importante? O que você mesmo está pensando de você. Isso vai mostrar. Porque lembra que você é criação de Deus, você é filho dele. Ele colocou no teu coração quem você nasceu para ser, quem você veio para ser. E você sabe disso, só que você sabe disso no fundo. E para a gente entrar em contato com essa sabedoria, a gente precisa entrar em contato com a gente. E no mundo de hoje, na vida de hoje, a gente está muito em contato, muito mais com o que está acontecendo ao nosso redor do que com o que está acontecendo dentro da gente. Então a pergunta aqui que vai te trazer mais clareza é: quando a minha vida estiver no seu fim, o que eu quero ter feito, ou pelo menos tentado, o que eu quero ter cultivado, o que vai me trazer paz para o meu fim? A sensação de que, puxa, eu fiz o que eu queria fazer, eu fiz o que eu vim fazer. A melhor pessoa para responder essa pergunta é você, ainda que talvez a resposta não seja hoje tão clara. Mas o fato é que a única certeza que a gente tem nessa vida é que ela acaba. E a gente esquece disso, muitas pessoas fogem disso, não gostam nem de falar sobre isso. E a verdade é essa. Quem que é a pessoa que mais tem medo da morte? Um dia eu trouxe uma história aqui que falava sobre isso. É a pessoa cheia de arrependimentos. Então, qual que é a vida da Tainá? Que vai ser uma vida sem arrependimentos. Que vai ser uma vida de, puxa, eu fiz o melhor que eu podia com a oportunidade que eu tive. Porque é isso, estar vivo é uma grande oportunidade. Uma oportunidade que a gente perde às vezes pensando muito em coisas triviais, dando muita importância para problemas que são muito pequenos muitas vezes. Deixa de viver às vezes. Então qual que é a vida que você quer ter vivido? Que você quer ter chegado no final pensando, puxa, eu fiz isso. Eu vivi de verdade. Eu vivi da forma que fazia sentido para mim. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13 alterou para sempre o rumo da minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas como um ferro em brasa. Palavras que deixariam uma impressão indelével na minha vida.
A frase é: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Aí eu compreendi por que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração. Davi dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Ah, que bom, Rosileide. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido na sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Existe uma chance muito grande de você morrer muito em paz, se você puder escrever isso. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer, o autor do devocional, né, o Rick Warren falando. Por isso eu escrevi esse livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual na sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nessa geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para esse momento, desse jeito que você é. O Pai procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? O Ricardo, aquela música diz: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Exatamente, o tempo que a gente tem para aproveitar, para fazer o que a gente quer, o que vai nos trazer satisfação, é esse. Mas claro, né? Ontem eu falei um pouquinho da satisfação momentânea e da satisfação que se prolonga na nossa vida. O que vai nos fazer felizes de verdade, plenos, pacificados com aquilo que a gente realizou, é a busca pela satisfação prolongada, não pelo prazer momentâneo, né? Que também faz parte, também nos motiva em alguma circunstância, em alguma medida. Mas eu tô vivendo a vida que faz sentido, eu tô aproveitando a saúde que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, ou eu tô dando muita importância para aquilo que é temporário, para aquilo que nem é tão importante assim. Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: eu corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. O seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não tinha medo nem de viver e nem de morrer. De um modo ou de outro ele cumpriria os propósitos de Deus. Ele não tinha nada a perder. Se a gente está vivendo uma vida com propósitos, a gente entende que a gente não tem nada a perder. Porque ou a gente vence, ou a gente serve, a gente cumpre e realiza, ou a gente aprende. E cada vez que a gente aprende, a gente se aproxima de vencer naquilo que é importante para nós. Então tudo está a serviço. Tudo está a serviço. Um dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se da sua recompensa que durará para sempre. A Bíblia diz: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagine como será nesse dia quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder.
Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os seus propósitos eternamente. Quantos de vocês que estão aqui nessa live nesse momento não queriam muito o amor e a aprovação do seu pai? Quem não queria? Todo o amor, reconhecimento e aprovação do seu pai. Alguém não queria? É isso que Deus quer para nós. Ele nos ama, Ele nos aprova e Ele nos prepara constantemente para que a gente o glorifique, para que a gente floresça, para que a gente prospere. É isso que Ele quer para nós. Ele está mandando tudo. Ele não está mandando aquilo que vai me fazer feliz por 5 minutos. Ele está mandando aquilo de que eu preciso para eu aprender a ser feliz, para eu lembrar de quem eu sou, para eu lembrar que eu sou espírito, que eu não sou esse corpo, que eu não sou o meu cargo, que eu não sou o que eu faço, para eu lembrar que eu sou filha, para eu lembrar que eu sou digna, para eu lembrar que eu sou capaz, para eu lembrar que nenhum obstáculo é intransponível, para eu lembrar que aquilo que eu não posso resolver de forma prática, eu posso resolver dentro do meu coração, para eu lembrar que aquilo que eu não posso entender, eu posso confiar, que aquilo que não está resolvido, eu posso talvez aceitar, ser amorosa comigo, enquanto eu passo por tudo isso. Deus está aqui nos ensinando, nos moldando, nos dando a mão e passando por tudo junto com a gente. Mas a gente está usufruindo disso? A gente está confiando nisso? Agora eu quero convidar vocês a ouvir uma afirmação que eu gosto muito, de olhos fechados. Então quem puder, vamos respirar fundo algumas vezes aqui. Puxa o ar bem profundo, segura um pouquinho e solta bem devagar. Puxa o ar profundo, segura um pouquinho, solta devagar. Mais uma vez. Solta devagar. Se puder, feche os olhos e ouça com o seu coração. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E no entanto, a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim, somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou. E esse poder me deu o poder de criar as minhas circunstâncias. Eu me regozijo no conhecimento de que eu tenho o poder da minha mente para usá-la da forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo, à medida que eu me afasto do velho. Esse momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui e agora mesmo. A mudança é a lei natural da minha vida. Dou boas-vindas a ela. Estou disposta a mudar. Eu escolho mudar o meu pensamento. Escolho mudar as palavras que eu uso. Vou do velho para o novo com facilidade e alegria. É com alegria que aprendo a me amar mais e mais. É com alegria que eu perdoo e me livro do ressentimento.
Quanto mais ressentimento eu desprendo, mais amor eu tenho para expressar. Modificar meus pensamentos me faz sentir que sou boa. Estou aprendendo a escolher fazer de hoje um prazer a ser vivenciado. Bem no centro do meu ser há uma fonte infinita de amor. Agora eu deixo esse amor vir à tona. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, todo o meu ser, e irradia-se de mim em todas as direções, voltando a mim multiplicado. Quanto mais uso e dou, mais tenho para dar. O suprimento é infinito. Eu me sinto bem com o amor, e essa sensação é uma expressão da minha alegria interior. Eu me amo, portanto vivo plenamente o presente, vivenciando cada momento como bom e sabendo que meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois sou um filho amado de Deus e Ele, com todo amor, cuida de mim agora e para sempre. Amém? Gente, primeiro, o tema da reflexão de hoje é: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. A pergunta para você meditar hoje é: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei o meu propósito no papel? Quando que você vai fazer isso? Gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, em especial quem esteve aqui todos os dias a partir do momento que começou. 8h03 já, né? Vou ter que encerrar aqui. Quem gostou, gente, do devocional, quem foi impactado pelo devocional, eu quero o feedback de vocês. Essa live vai pro feed daqui a pouquinho. Comentem lá, tá? Eu quero agradecer porque foi muito especial para mim também estar aqui. Eu quero ir pra procissão daqui a pouco, então vou ter que encerrar a live. Mas foi uma experiência muito prazerosa, muito engrandecedora para mim. As trocas que a gente viveu nesses dias foi incrível. Então eu quero profetizar que esse é o início de uma nova relação com Deus, de um novo nível de confiança, de fé, de maturidade na sua vida, que você continue nesse caminho. E eu aguardo o recado de vocês no meu feed, tá? Fiquem com Deus, um bom domingo e logo a gente volta com as lives. Eu vou dar um descanso de uma semana e depois eu volto. Acredito que todas as segundas-feiras às 7 vai ter live, mas eu aviso vocês nos meus stories, tá bom? É o início de muitos outros projetos que vêm por aí. Certo, gente? Receba o meu carinho, tá? Tchau, tchau.